Então, no Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 3, está escrito o seguinte, isso é um relato aqui do profeta, né? No 30º ano, esse 30º ano se refere provavelmente à própria idade de Ezequiel. No 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. No capítulo 2, você pode virar a página, ou talvez até na mesma, né? Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: esta voz me disse, Deus falou com ele, e esta voz me disse: filho do homem, fica em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito, e aqui Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. E um pouquinho mais à frente, para a gente fazer o fechamento dessa leitura, no capítulo 3, a partir do versículo 16, então Deus falando com o profeta diz o seguinte: depois dos 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, novamente Deus falou com ele depois de 7 dias, 7 dias ele levou só se recompondo do que ele viu. Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar em nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Amém? Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Olha só, Ezequiel, ele havia sido levado cativo para a Babilônia, nas invasões de Nabucodonosor, a terra de Israel e Jerusalém, né? Mais precisamente, ele foi levado, provavelmente em 597 a.C., esteve ali por alguns anos, mas segundo o seu próprio relato, provavelmente depois de 5 anos, já do seu cativeiro, olha que situação, a pessoa é arrancada da sua terra, levada como cativo para uma terra estrangeira, um povo de uma língua estranha, de costumes estranhos, um povo que aos olhos dele, um povo gentil, que não adorava ao Deus de Israel, ao Deus bíblico. Então ele estava no meio a esta situação que era assim dramática. Além disso, as notícias que chegavam de Jerusalém eram notícias terríveis, porque aqueles que foram constituídos vassalos ali pelo rei Nabucodonosor não obedeciam aos seus mandatos, e o que acontecia? Nabucodonosor investia de novo, e cada vez de forma pior, até que definitivamente Jerusalém seria destruída. Mas observe, em meio a esta situação, quando ele completa 30 anos, sendo ele filho de sacerdote, então um sacerdote potencial, ele iria assumir o seu sacerdócio com 30 anos, mas ele não estava lá no templo em Jerusalém para assumir o seu sacerdócio. Não obstante a isso, Deus visita a vida deste homem, em um cativeiro, em um lugar, em uma terra estrangeira, Deus se manifesta a ele, e Deus então lhe dá uma visão e lhe dá um propósito. Coisa extraordinária. A visão que ele teve é extraordinária, eu não entrei aqui, mas se você ler no capítulo de número 1, ele vai ter uma visão. Primeiro ele vê querubins, uma classe angelical, e aqueles seres trazem um impacto profundo a ele. Ele descreve aquilo, tentando, obviamente, né, fazer com que ele fosse ali capaz de colocar as coisas para que aqueles que o ouvissem ou lessem o seu escrito entendessem do que ele estava falando. Porque é tão complexo você descrever coisas as quais os elementos aqui que nós temos na terra não se parecem em nada, né?
E ele descreve aqueles querubins, e ele demonstra a glória daqueles seres, e ele fala como aqueles seres tinham 4 rostos, né? Rosto de homem, de boi, de leão, de águia, e asas, 2 com as quais eles voavam e se elevavam, 2 que eles cobriam os seus corpos. Ao lado desses 4 querubins haviam rodas, e estas rodas eram rodas entre rodas, e para onde o Espírito guiava, eles iam, eles não precisavam se virar, eles andavam de forma que eles tinham 4 rostos, e por cima deles havia algo como um mar de cristal, e ele viu a glória de Deus sobre aqueles querubins, ele viu a glória de Deus, e ele descreve, ele não viu obviamente a pessoa de Deus, que ninguém pode ver Deus e ficar vivo, mas ele viu a glória de Deus ali, ele viu um trono, ele disse parecia jaspe, e era algo extraordinário, havia um fogo que saía dele. Você pode ler depois a descrição, que você vai ver como a descrição é extraordinária. Então Ezequiel, ele é comissionado por Deus ali, para que ele pregasse a palavra do Senhor, e ele tem um chamado muito especial da parte de Deus, mesmo em meio à crise de um cativeiro, onde ele e os da sua nação estavam ali, como servos daquele imperador e daquele império, que dominava uma vasta região sobre a terra. Foi um império tremendo. A Babilônia, ela é descrita como um lugar extraordinário pelos historiadores da época. É claro que muito se foi perdido em relação a essas escritas, mas o que se sabe dos relatos, né, a gente ouve falar muito ainda dos jardins suspensos da Babilônia, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagine você, o quanto disso deveria ser exuberante, a tal ponto que o próprio Nabucodonosor, o imperador, se exaltou, e um dia ele chegou diante desses jardins e do seu pátio e disse: tudo isso eu construí para a minha glória. Olha a exaltação do seu coração. A palavra de Deus diz que naquela mesma hora ele foi tocado por Deus e perdeu a saúde mental, ele enlouqueceu, e louco, ele andou como um bicho durante 7 anos, e cresceram as suas unhas, o seu cabelo, o pelo do seu corpo, e ele parecia um animal, ele parecia um bicho, até que depois de 7 anos, porque assim foi determinado por Deus, ele recobrou o juízo e foi recolocado no seu trono. Então ele reconheceu que ele não era nada, e que existia um Deus no céu, que toda a glória devia ser dada a ele. Muitas vezes o homem precisa ser abatido, muitas vezes o homem precisa ir ao chão para reconhecer quem ele é e quem pode sustentar a sua sorte, o único que é Deus. E ele estava em meio a esta crise, e Deus vem a ele, e Deus, quando ele completa 30 anos e deveria estar começando o seu sacerdócio lá em Jerusalém, no templo, servindo no templo como um sacerdote, Deus então se manifesta a ele, e Deus traz alguns recados através dessa manifestação. A primeira coisa que eu creio que Deus estava falando com eles aqui, é que o Senhor estava naquele lugar, e talvez você não compreenda isso, se você não souber o quanto para os judeus, Deus era territorialista. Deus para eles era aquele Deus que atuava em Jerusalém, e que atuava na terra de Israel. Eles não podiam entender que Deus não é limitado a um espaço, Deus não é limitado ao tempo. Eles, embora soubessem a grandeza de Deus, mas eles achavam que Deus atuava dentro desse espaço, dentro dessa localidade, que então eles estavam distante da presença de Deus, e Deus se manifesta naquele lugar para dizer a Ezequiel: eu sou Deus que criou o universo e todas as coisas, tudo me pertence, e eu estarei em qualquer lugar. É tremendo quando Jesus Cristo diz a Nicodemos, aquele religioso que vai ter com ele à noite, porque queria se ocultar para que os fariseus, seus parceiros, seus pares, não soubessem que ele estava ali. Preste bem atenção, porque quando ele está ali buscando do Senhor, saber como que ele poderia, herdar a vida eterna, obviamente ele não pergunta diretamente isso, mas era isso que ele queria saber. Então Jesus diz a ele: você não pode herdar a vida eterna se não nascer de novo. Ele não entendeu, disse: eu sou velho, como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz a ele: não estou falando desse nascimento, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Então o Senhor fala com ele: o vento sopra, se referindo ao Espírito Santo, aonde Ele quer. Deus estava dizendo a Ezequiel
Ezequiel, o meu vento não sopra apenas em Jerusalém, o meu vento sopra na Babilônia, o meu vento sopra nos confins da terra, aonde tiver um servo meu, aonde tiver alguém chamado por mim, alguém que se coloque como boca de Deus, o vento sopra nessa igreja, mas o vento sopra lá na tua célula também, o vento sopra no teu ambiente de trabalho, quando você abre a boca para falar de Deus, não importa o tamanho da iniquidade que esteja presente lá, você com Deus é maioria em qualquer lugar que você esteja, porque o poder e a glória de Deus estarão com você. Então ele compreende isso, ele compreende que Deus não está limitado e que Deus estava ali para que ele não perdesse nem o seu povo a esperança da promessa de Deus de libertação futura. Mas Deus também demonstra que o conhecia, estava ali com ele. Um dia Deus aparece para ele e parece que o mundo cai sobre a cabeça de alguém. Imagine você ser tirado da sua casa, da sua parentela, cheio de expectativas para o seu futuro, e ser levado cativo para uma terra extremamente distante e completamente diferente dos seus costumes, e lhe ser impostos ali algumas regras, às quais você nunca se submetera. Imagine como isso desconstrói tudo que você pensa acerca do seu futuro, e às vezes até de Deus mesmo. Parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não me conhece. Eu tinha uma vocação a ser cumprida, mas agora o que eu tenho? Eu não tenho mais nada. Então Deus se revela e chama ele pelo nome. Deus conhece Ezequiel, Deus conhece esta pessoa. Ele diz, embora ele se refira a Ezequiel como filho do homem, mas Ezequiel sabe que ele o trata assim, mostrando a sua pequenez, mostrando que Ezequiel não era nada, mas Deus o conhecia, Deus sabia onde ele estava, Deus sabia que aquele era o ano em que ele deveria estar começando um sacerdócio. Ele poderia pensar, olha, as minhas expectativas sacerdotais se acabaram. Há muitas pessoas que pensam isso, eu não tenho mais futuro no meu trabalho, eu não tenho mais futuro nisso, eu não tenho mais futuro naquilo, parece que Deus não está olhando a situação da minha empresa, parece que Deus não está olhando a situação da minha saúde. Então Deus se manifesta, Deus se revela, não necessariamente através de uma visão extraordinária como essa, mas às vezes através de uma simples palavra, para dizer a mim e para dizer a você, eu conheço você e ainda estou aqui. Não há necessidade de sermos abalados na nossa fé. As provações virão, os ventos contrários. Mas o Deus que te chamou é o Deus que te conhece. É um Deus que sabe o teu endereço. E se você o invocar, Ele te responderá. E Ele estará contigo. Mas então também, por último, é o que nos importa, Ele vem trazer um comissionamento, um chamado a Ezequiel. E Ele diz a Ezequiel, você será o meu atalaia. Um atalaia de Deus. Eu não sei se você compreende o significado desta palavra, deste termo, mas eu vou te explicar um pouquinho. O atalaia é uma espécie de um sentinela. O atalaia era aquele soldado colocado em uma linha de frente, em uma posição onde ele tinha uma visão bem ampla. Ele conseguia ver qualquer movimentação que viesse ao longe. E ele tinha uma função que era primordial para a segurança de toda uma cidade: dar o aviso do perigo que estava se aproximando, do perigo que estava chegando. Então, de uma certa forma, ele era responsável pela vida daquelas pessoas. Se ele se calasse, o povo pereceria. Se ele não desse o alerta, o povo não se prepararia para a batalha. Se ele não avisasse acerca do perigo que vinha encontro aquela cidade, aquelas pessoas, elas estariam completamente desprotegidas. Não se preparariam para aquilo que poderia vir a ser a destruição deles. Então, havia uma importância muito grande na função que foi dada a este homem. E é muito interessante a gente saber que existem pessoas hoje que funcionam como uma atalaia. Pare para você pensar. Quando se fala da segurança de uma nação, como por exemplo, existem pessoas que são chamadas para o monitoramento de todas as ações armamentistas que ocorrem
em nações que elas consideram ser perigosas, que representem um perigo para a sua nação. É claro que hoje não existe um homem lá observando. Eles fazem isso através de satélites, né? De vez em quando eles descobrem lá, olha, você vê aí de vez em quando nas reportagens, né, que os Estados Unidos detectou uma movimentação lá no Oriente Médio. O Irã estava lá enriquecendo urânio, que é a base para fazer uma arma atômica, né? Como é que eles sabem disso? Porque alguém estava vigiando. E ao ver a movimentação estranha que estava ocorrendo ali, o que foi que ele fez? Ele deu o alerta. E ele disse: existe uma movimentação que está sendo detectada aqui neste observatório. Algo estranho, algo acontecendo aí. Então este homem serve como um atalaia. Como um atalaia. Olha só. Esses dias eu vi um vulcanólogo, e olha a importância deste homem. Ele monitora todas as atividades vulcânicas. E ali naquele vale, abaixo daquele vulcão, na Europa, existem cidades que podem ser completamente destruídas se aquele vulcão entrar em erupção, uma erupção mais forte, e ninguém deu alerta para que aquelas pessoas evacuem a cidade. Então ele sempre está monitorando as atividades vulcânicas, e ele é responsável, como um atalaia, de avisar se houver um risco iminente. Então ele dá um alerta, e toda aquela cidade então ela é evacuada. Isso é muito comum. A gente aqui não entende muitas vezes os processos, né? A gente vê, por exemplo, há uns dias atrás, aí foi muito falado, tem uns 60 dias, uns 2 meses, né? Sobre um determinado meteoro, que ele passa a uma distância que é monitorado sempre. E por que ele é monitorado? Então aqueles cientistas que estão ali, não é? Eles monitoram esses corpos celestes para saber a rota deles, identificar se algum deles pode passar tão próximo da Terra que o centro gravitacional da Terra os puxe e eles possam então vir a causar um dano de proporções catastróficas, não é? Olha como as coisas são. Se for detectado isso, então tem que se haver um alerta mundial, não é? Então, pessoas que estão atuando aí desta forma, e você entende que eles fazem esta função. Mas eu quero então chamar aqui para nós. Ezequiel, ele ouviu a voz de Deus e Deus o chamou. E ele disse: você será uma atalaia, e a sua função será avisar sobre o perigo espiritual para a vida dessas pessoas. Essas pessoas que têm muitas vezes endurecido o coração concernente à palavra de Deus. Essas pessoas que muitas vezes não entendem que o mundo jaz no maligno e que o pecado destrói a comunhão entre eles e Deus, que o destino daqueles que estão distante de Deus é a perdição eterna. Então Deus chama Ezequiel, mas mais do que isso, Deus nos chama nesse tempo como igreja do Senhor, para nós exercermos tal função, e nós não temos compreendido às vezes a grandeza e a extensão dessa vocação de Deus, desse chamamento de Deus para as nossas vidas, com o propósito de nós estarmos anunciando os perigos às pessoas que estão aí fora, e muitas vezes não têm a noção de que elas estão caminhando do lado de um precipício, e talvez se lancem na eternidade, porque ninguém aqui vai ficar para semente, não é verdade? Sem o entendimento da salvação que é em Cristo Jesus. Então nós somos chamados como atalaias de Deus, para exercermos esta função, e essa é a nossa geração, e esse é o nosso tempo, e essa é a advertência que Deus traz para cada um de nós, como trouxe a Ezequiel. Este homem foi um grande profeta, mas ele foi advertido por Deus: se eu te anunciar, se eu te disser, se a minha palavra vier a ti, e mostrar o perigo que vem,
para a vida dessas pessoas e tu te calares, elas morrerão no seu pecado, mas tem uma coisa: a vida delas eu cobrarei de ti, o sangue delas estará nas tuas mãos. Agora, se você anuncia e elas rejeitam a palavra, você estará livre da sua responsabilidade. Será que nós temos entendido o comprometimento que essa vocação traz a nós? Porque às vezes parece que nós não estamos dando a importância devida àquilo que Deus tem falado conosco, àquilo que Deus nos tem mandado fazer. Estamos colocando em segundo, terceiro plano o que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos a incumbência de alertar as pessoas aí fora que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Nós temos que falar com elas do amor de Deus. Nós temos a obrigação de estar alertando a elas acerca do perigo de partir desta vida sem levar a marca do Espírito Santo em você, o selo do Espírito Santo na sua vida, a marca do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos purifica de todos os nossos pecados. Mas entenda, você também é chamado como um atalaia. Eu não sei se você tem cumprido a sua obrigação. Você tem sido chamado por Deus para alertar a sua família sobre o perigo da influência de um mundo decaído. E por isso, muitas vezes, eu tenho visto filhos de cristãos sendo completamente influenciados por um mundo perdido e se extraviando do caminho do Senhor e tomando uma direção completamente contrária à vontade de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo em que a estratégia de Satanás é desconstruir a identidade do homem. E entenda que não é estratégia que só acontece aqui no Brasil. Qualquer lugar do mundo ocidental que você for, você vai ouvir estas mesmas coisas. As mesmas coisas. Essas questões de identidade de gênero, e você desconstrói a identidade, fragiliza a pessoa. As nossas crianças já estão sendo bombardeadas nas suas salas de aula, na sua grande maioria. Antigamente isso estava mais dentro de um nicho que pertencia às universidades, às faculdades, mas hoje a coisa se expandiu de um jeito que não existe mais inibição neste povo, não existe mais nenhum tipo de inibição em dizer às nossas crianças que elas precisam experimentar de tudo na sua vida sexual e no seu relacionamento. Olha como muitas vezes o mundo está entrando, e nós estamos vendo jovens e adolescentes que não sabem o que são, não sabem se são homens, não sabem se são mulheres, sendo que Deus nos definiu, e a própria ciência, que em tudo corrobora a verdadeira ciência com a fé, nos define biologicamente o que somos. Mas essa mentira tem impregnado de tal forma a mente dos nossos filhos, que tem conseguido desvirtuar a graça de Deus, a bênção do Senhor sobre a vida dessas crianças. Sabe o que acontece? Muitas vezes os pais não têm sido os atalaias de Deus dentro de seus lares. Não têm sido aqueles que alertam acerca desses perigos. Em dizer aos teus filhos, não dê ouvido a estas coisas. Essa desconstrução dos princípios de Deus é uma estratégia do diabo desde sempre. A roupagem muda, mas a estratégia é a mesma. É assim que Deus diz que vocês não podem fazer isso ou aquilo. Mas quando você fizer, você vai crescer, você será como Deus. Então essa mentira veio hoje a eles e os ataca. Muitas vezes estão ali indefesos, porque são crianças ainda. E a gente vê relatos em todos os lugares, não só oriundos, de famílias que não entendem princípios como esse, mas dentro do próprio meio cristão, a gente vê relatos de jovens, de adolescentes, que têm sido sequestrados por essas ideologias nefastas. Olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. Primeiro, nós tivemos uma desconstrução do casamento. O casamento se banalizou. Se muda de esposa, se muda de esposo, como quem troca uma roupa. Porque não se vale a pena se lutar mais por um matrimônio.
É melhor você virar a página e passar para outro. É assim ou não é? E essa coisa foi sendo banalizada. O conceito de família foi sendo banalizado. E quando você destrói o conceito de família, e quando você destrói essas relações, você começa a afetar toda a cadeia. Os filhos são afetados, e as próximas gerações serão frutos de alguém que já foi afetado por esses processos. E o diabo esteve aí. Quantas vezes nessas telenovelas você não viu, talvez hoje você não veja mais isso, mas você não viu que a amante sempre era a melhor, que o amante era o cara bonzinho da história, o marido era aquele cara tosco, desconstruindo a imagem. O amigo é sempre bom, o pai é o carrasco. Mas sabe o que é que faltou, talvez? Faltou a atuação daqueles que estivessem alertando aos seus lares sobre estes perigos. Eu vejo que é muito cômodo hoje entregar um celular na mão de uma criança para que ela fique calada, para que ela fique em silêncio, para que ela não abuse. As pessoas não querem ter trabalho com seus filhos, e o resultado disso é que essas crianças estão impregnando suas mentes com todo o conteúdo, com todo tipo de coisa, inclusive obscenidades, em desenhos. É coisa de louco, meu amigo. E Deus chama você neste tempo para alertar a sua casa sobre estes perigos, sobre estas coisas que estão acontecendo. Nós somos atalaias e temos o dever de alertar os nossos próprios irmãos acerca das coisas que estão acontecendo. Quando ele segue, e se você seguir depois na leitura, ele segue na sua narrativa, e você pode seguir na leitura do capítulo 3, do ponto que nós paramos, os versículos subsequentes vai falar, você também precisa alertar o justo, se ele desviar da sua justiça. Eu tenho visto uma geração que não está comprometida com a sua fé, uma geração que não está comprometida com os princípios antigos, e que precisa ser alertada a respeito disso. Nós podemos trabalhar estética, nós podemos trabalhar liturgia, mas ninguém pode mexer nos marcos de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Isso é maldição, isso é anátema. Então não podemos confundir as coisas, não temos o que reinventar para colocar na Bíblia ou reinterpretá-la. Agora nós temos tido aí Bíblias inclusivas, e todo esse tipo de coisa, heresias, estão sendo disseminadas, e aqui ou ali, alguém está sendo envolvido nesses enganos e nessas mentiras. Perceba se não é assim. Então vem se difundindo de uns anos para cá, que o fato de você não pertencer a uma congregação, isso não tem problema algum. Isso não tem nenhum tipo de problema. E essa coisa tomou um volume e foi tão potencializado nessa pandemia que as pessoas criaram um novo hábito de ouvirem as mensagens através de canais de YouTube. É assim ou não é? E acham que não há necessidade de congregar, não há necessidade de vir uma congregação. Ora, o que mudou nessa palavra? Absolutamente nada. E essa palavra que diz, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Nós precisamos voltar aos marcos antigos, as veredas antigas, como diz a palavra de Deus. Depois você confere lá em Jeremias, capítulo de número 6, quando Deus vai falar a Jeremias, fala como um atalaia, e Deus diz, e você falou, e sabe o que é que eles disseram? Não queremos ouvir. E você tocou a trombeta, alertando do perigo, e sabe o que é que eles disseram? Não vamos dar ouvidos. E Deus diz, eu não estou me dirigindo a um povo rebelde. Isso é sério, hein? Mas isso não tira de nós a incumbência, por causa da rebeldia deles, de nós pregarmos a verdade acerca de Deus. Porque seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Então nós não podemos, queridos, deixar de alertar sobre estas coisas, sobre os enganos que estão aí fora.
Ainda ontem eu estava no aniversário de uma irmã aqui da igreja. Eu tive a oportunidade de dar uma palavra, e obviamente uma breve palavra de alguns poucos minutos. Falei sobre um tema tão atual, o tema da vida, onde nós temos que alertar acerca do perigo que as nossas crianças estão correndo, aqueles fetos nos ventres maternos, aonde esse espírito de Moloque, que clama por sangue, está aí atuando, através da vida de pessoas que não conhecem a Deus, e que têm, repulsa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É brincadeira um negócio desse. Então querem trazer leis à nossa nação, para que as crianças sejam ali, os fetos, sejam arrancados do ventre das suas mães, até em qualquer momento, qualquer idade. Se é fruto de uma violência sexual, então, qualquer idade. Imagine você. Eu tive a oportunidade de ler o Salmo de número 139, onde Davi diz, e eu pude ser uma atalaia para eles ali, todos aqueles que estavam ali, para dizer a eles que um ser não é apenas um ser quando é gerado, mas desde quando é uma massa informe no ventre da sua mãe, como diz a palavra de Deus através da instrumentalidade da vida do rei Davi. Deus já o conhecia, já havia contado os seus dias e já tinha um propósito para a sua vida. Nós precisamos falar a este mundo, cuidado com as influências ideológicas, cuidado, meus irmãos, o diabo não está brincando com ninguém, e nós temos sido chamados nessa geração para fazermos a diferença, mas será que nós temos compreendido a grandeza desse chamado, as responsabilidades desse chamado para nós? Olha só, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas a partir da base da experiência de Ezequiel, que nós podemos, através da experiência deste homem, compreender, a grandeza desse chamado. A primeira coisa que eu quero citar para vocês é o que nós precisamos para sermos esses atalaias em tempos de crise. Porque nós precisamos levar em consideração que, apesar de nós sabermos dessas verdades que estão sendo pregadas aqui, nada disso é novo para você, mas você não tem correspondido aos estímulos, muitos de nós, do Espírito Santo. Sabe o que Jesus disse, muitas vezes? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Igrejas, isso é sério, irmão. Isso é muito sério. E algumas coisas com base na experiência do próprio Ezequiel. A primeira delas é que nós precisamos de uma visão de Deus que respalde e norteie o nosso chamado. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque a visão nos mostra que os tempos de crise não impedem que Deus se revele para nós. Quando você sente uma vocação de Deus, quando você sente um chamado de Deus para anunciar a sua palavra em meio a uma geração corrupta, que você muitas vezes diz, esse povo não tem jeito, esse povo não quer ouvir acerca de Deus, esse povo não dá ouvido à palavra de Deus, esse povo tem um bloqueio no seu coração, este povo tem a mente endurecida, este povo tem um coração endurecido, tem a mente fechada, esse povo colocou as mãos no ouvido. Então Deus vem e dá um norte, dá uma visão a você, e Ele está dizendo a você, se eu estou te mandando, se eu estou te enviando, você pode ir, porque não existe uma medida de pecado, não existe uma medida de iniquidade, não existe uma medida de dureza de coração, de falta de fé, de descrença, que seja maior do que a graça e o amor de Deus, que vai operar em favor da vida daqueles que estão aprisionados pelo pecado lá fora. Vá, porque Deus, que te deu a visão, respalda o teu chamado. Eu ajo debaixo de uma visão, quando prego o evangelho aos que convido, muitas vezes para ir lá na nossa casa, na nossa célula. Eu sou movido por uma visão, e não poucas vezes a minha mente, do ponto de vista racional, me diz, eita povo duro. Mas então vem a palavra de Deus,
E eu não vejo as coisas pelos olhos naturais, mas pelos olhos do meu coração, pelo meu espírito que crer que maior é meu Deus do que qualquer circunstância, do que qualquer situação. Ele tem o poder de quebrar o coração endurecido, de transformá-lo em um coração de carne, porque Ele é soberano sobre todas as situações. Então eu olho para essa situação e eu vejo que quando nós temos uma visão de Deus, nós vamos na força do Senhor. Amém? Mas mais do que isso, a visão determina o propósito de Deus e nos dá a direção. Quando eu tenho uma visão de Deus, eu sei o que Deus quer para a minha vida. Quando o profeta, ele tem uma visão de Deus, e a palavra de Deus vem a ele tem um propósito agora. Ele não é uma pessoa desencontrada de uma nação a qual ele não pertencia, mas que foi imposto a ele estar ali. Ele não era mais um no meio da multidão dos cativos. Existia um propósito revelado acerca da sua vida. Deus estava dizendo: eu vou usar você. Você será o meu atalaia aqui. E isso norteia a vida dele. Ele não estava perdido, pensando o que eu serei, o que eu farei, como farei, o que acontecerá comigo. Ele sabia o que Deus queria para ele. Havia agora um direcionamento trazido pelo propósito de Deus, promovido pelo propósito do Senhor. E é disso que nós estamos precisando. Muitas vezes desencontrados, não sei o que eu vou fazer. Eu sei que Deus quer algo de mim, mas eu não sei o que fazer. Deixa Deus te dar a visão, para que você possa caminhar e fazer aquilo que Deus tem para ele. Deus tem dado uma visão a esta igreja. Abrace. A visão fortalece nossa fé, pois nos faz entender que é Deus quem está nos chamando. Não estamos sendo movidos tão somente pelo direcionamento de homens. Os homens são porta-vozes de Deus. O pastor aqui é um porta-voz de Deus. É alguém que fala a vocês em nome de Deus. Mas não é porque o pastor está falando, é porque ele está falando em nome do Senhor. E isso é que faz toda a diferença. Porque se essa palavra é de Deus, você precisa recebê-la como tal. Mas isso potencializa a nossa fé. Porque quando a visão está em nós, não é a visão de alguém, é a visão que Deus trouxe ao meu coração. Eu tenho chamado de Deus para ser um agente em defesa da minha família. E não é porque alguém me disse isso, é porque Deus me tem mostrado isso. Eu não vou deixar o mal entrar na minha casa. Eu vou alertar a todos. Abandone o pecado de vocês. Vocês precisam mudar de vida. Deus tem algo na vida de vocês, mas vocês precisam entender o propósito de Deus e se arrependerem dos seus pecados, se voltarem para Deus. E eu não farei isso porque alguém pediu que eu fizesse, mas porque Deus tem me mostrado que eu preciso fazer estas coisas. Eu abro a minha casa, recebo pessoas para falar do amor de Cristo, porque Deus tem me mostrado de que eu preciso fazer estas coisas. Eu sou uma atalaia de Deus, e você também. Pode estar até meia boca aí, mas você também. É assim ou não é? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos vendo aqui o que precisamos. Nós precisamos de uma visão, precisamos também estar em uma posição de ouvir e receber Deus. Isso nos fala de comunhão. Você lembra o que nós lemos no início, no capítulo 2, versos 1 e depois o 2, onde Deus primeiro diz a ele: veio uma voz do Senhor, filho do homem, fica em pé e falarei com você. Obviamente que Deus estava querendo mostrar a ele que não era a postura do seu corpo, mas a postura do seu corpo refletia a postura do seu espírito. Essa é a grande questão. É isso que Deus estava querendo mostrar a ele. Mas para que ele ficasse de pé, ou que ele ficasse em pé, não valeu a pena as suas forças. Ele diz então que o Espírito entrou nele e o fez ficar em pé. Olha só,
Deus está nos chamando para um novo patamar, uma nova postura, uma nova atitude. Muitas vezes não recebemos de Deus, ou não estamos vivendo o que Deus tem para nós, porque nós estamos prostrados, nós estamos caídos, nós estamos sentados, nós estamos apáticos, nós estamos abatidos, e não é fisicamente, mas é a nossa fé, é espiritualmente, queridos. E sabe o que muda isso? O poder do Espírito Santo atuando na tua vida. É a obra do Espírito Santo na tua vida que muda essa realidade, que te levanta, que te soergue, que te toma pela mão e te levanta, te põe em pé. Deus quer falar contigo, Deus quer agir na sua vida, mas você precisa sair desse estado de prostração espiritual, de pequenez da fé. Você é chamado para ser um atalaia de Deus. Diga quem está do teu lado, você é alguém especial aos olhos de Deus. Pode dizer. Você não está mentindo não, você está falando a verdade. Você é muito especial aos olhos de Deus. Cumpra a sua missão. O Espírito entra nele, ele levanta. É uma nova posição para este homem. Para cumprir a vocação, Ezequiel precisou também ser alimentado pela palavra de Deus para poder transmiti-la. Capítulo 2, versículo 7 diz: você lhes dirá as palavras, as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Capítulo 3, versos 3 e 4. E me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Disse-me ainda: filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Esse rolo simbolizava os pergaminhos que continham a lei do Senhor, que continha toda a instrução e todas as histórias do Pentateuco. Era a palavra de Deus que ele comeu. E obviamente havia um recado muito claro a Ezequiel, como há para nós: ninguém dá o que não tem. Se você quer falar de Deus, você precisa primeiro se encher dele. Se você quer falar acerca do Senhor, não é que você precisa ser um teólogo, nada disso, mas você precisa aprender de Cristo para falar de Cristo. Você precisa ter experiências com Ele para falar da grandeza do poder dEle na sua vida. Você não precisa ter um doutorado em teologia, mas você precisa ter a presença do Deus na sua vida, do Deus poderoso na sua vida, para você falar do amor de Cristo. Então ele diz: primeiro você come, primeiro você recebe a palavra de Deus, depois você dá, depois você entrega. E nós precisamos disso, nós precisamos nos encher de Deus. E assim como recebemos, nós precisamos o quê? Transmitir. Ele disse que Ezequiel deveria ir e falar as suas palavras. Se você tem recebido a palavra de Deus, você não pode se calar. Você não pode se calar diante do que está acontecendo aí fora. Deus te tem dado uma incumbência. É triste, às vezes você convive com pessoas e ninguém sabe que você é um cristão. O que realmente te identifica diante dessas pessoas? Se eu chegasse hoje no seu ambiente de trabalho e perguntasse a um colega de trabalho seu: me diz quem é João. Ah, João é um cara alegre. Me diz quem é Maria. Maria é uma pessoa boa. Maria, sabe, ela trabalha direito. Ai, é uma mulher inteligente. Você precisa ver que funcionário exemplar, que patrão exemplar. Maravilha, tudo isso é bom. Mas será que alguém iria responder, em primeiro lugar, é uma mulher crente, é um cara diferenciado, é um crente, tem o jeito dele, mas ele é um servo de Deus. O que nos define? Se eu perguntasse a você o que é que te define, talvez você dissesse: eu sou um bom profissional, uma boa mãe, uma boa dona de casa,
Tudo isso é bom, mas entenda, essa não é a prioridade. A prioridade é você ser um servo fiel do Senhor, uma serva fiel de Deus. Vamos deixar as coisas, as meias palavras de lado. Nós estamos vivendo uma crise de identidade terrível e profunda. Por isso, não é a vida cristã que tem nos definido, mas as nossas profissões, nosso grau de cultura, os nossos bens, isso que nos tem definido diante da sociedade. Aí que está o grande problema nosso, porque o testemunho não está chegando lá na ponta. É necessário que a gente viva uma vida que transmita a presença de Deus, que externe a presença de Deus. Você compreende a grandeza do chamado de Deus para a sua vida? Dizem, né, de Charles Finney, que Finney, onde ele chegava, era impossível não saber que ele era um cristão devotado. Um dia ele visitou uma indústria têxtil, havia algumas mulheres ali, costurando roupas, e quando ele entrou, sabiam quem ele era, começaram a debochar dele. Mas então Finney para e olha para elas. De repente, elas começam a chorar. Não era um choro de medo, não era um choro de tristeza, mas era um choro de arrependimento, de quebrantamento. Por quê? Porque a presença de Deus era tão poderosa na vida daquele homem, que era impossível não ter alguma reação diante disso. Será que nós chegamos a um pequeno percentual dessa unção sobre nossas vidas? Deixa eu encerrar aqui, esse discurso já está comprido demais. Eu quero dizer a você, irmãos, ainda tinha algumas coisas para falar, mas não vou nem falar. Mas eu só quero dizer para você, que se você tem recebido de Deus, você recebeu salvação de Deus, você precisa anunciar essa salvação. Você recebeu cura do Senhor, você precisa dizer a este mundo que Jesus Cristo, Ele tem poder para curar as enfermidades. Você precisa testemunhar de Jesus, o que Ele tem feito na sua vida. Ele restaurou a tua sorte, restaurou o teu casamento, restaurou a tua relação familiar, restaurou a tua vida financeira. Você precisa anunciar neste mundo quem é Ele, você precisa anunciar aos seus quem é Ele, você precisa alertar este povo que distante dEle, existe um ambiente de tristeza, de incerteza. Viu o testemunho de uma artista latina, e ela disse: eu tinha muito dinheiro, era muito bonita, ela ainda é uma mulher bonita, e ela disse: muito bonita, muito dinheiro, e eu não sabia o tamanho daquela tristeza no meu coração. E não é depressão, era algo que não fechava as contas. E ela disse: um dia eu ouvi a voz, e eu lutei contra aquela voz que me dizia: o que adianta tudo isso? E você está vazia. E ela saiu daquele lugar e lidou com aquilo de uma forma, sabe? Eu não quero ouvir isso. E a voz disse a ela: o que adianta ter tudo e estar vazia? Nada disso preenchia seu coração. Então Deus disse para ela: eu quero encher a tua vida. Olha só. E ela se rendeu ao Senhor naquela hora. Quando nós nos aproximamos de Deus, tudo começa a fazer um novo sentido para nós, né? Assim ou não é? Mas agora eu quero que o que Deus tem para a sua vida, esse chamado que Ele tem para você, faça sentido para você. Há uma canção de Armando Filho que ele fala sobre isso. De tudo que ele tem e abraçou, que ele não vai deixar para trás.
aquilo que está no seu coração, Ele quer, Ele não vai abrir mão, mas Ele quer é transferir. Transferir. Nunca abra mão do que você tem alcançado de Deus, mas também não guarde só para você. As pessoas precisam ouvir acerca de Cristo, do seu amor, da sua graça, conhecer o Deus que você conhece, sentir o amor que você tem sentido, poder desfrutar da paz, que não diz respeito às circunstâncias, porque as circunstâncias muitas vezes na nossa vida, elas são desfavoráveis, nós passamos por lutas e por aflições, mas nós precisamos fazer com que as pessoas saibam que apesar disso, nós não somos desamparados jamais. Jesus está conosco, a sua paz está em nosso coração, o seu amor, Ele enche a nossa alma, a sua presença entre nós, ela é real. Vamos nos colocar em pé, glórias ao nome do Senhor, amém.